Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje para falarmos sobre Sociedade do Futuro 5.0. O impacto da inovação na sua futura rotina. E para falar sobre a Sociedade 5.0, nós vamos receber hoje aqui no Cá Entre Nós a engenheira Patrícia Leal Gestic. Ela atua na empresa de consultoria a Intelligence for Innovation desde 2019. É a única no mercado que une expertise em inovação, propriedade intelectual, transferências de tecnologia para soluções em estratégia, gestão, boas práticas, parceria entre universidade e empresa de capacitação. A nossa entrevistada possui mais de 20 anos de experiência profissional nos ambientes público e privado, com sólida carreira orientada à gestão e estratégia da inovação, P&D, parcerias entre universidades e empresas, propriedade intelectual, transferência de inovação, novos negócios, empreendedorismo, captação de fomento, políticas públicas, além de formação e aprimoramento de gestores. A Patrícia acumula experiência como consultora líder pela WIPO, de Genebra, um escritório especial da Organização das Nações Unidas, ONU. Foi diretora da Agência de Inovação da Unicamp, a Inova. Gestora em empresa da Vale S.A., responsável por atividades no Brasil e Estados Unidos, e teve vivência em escritório de transferência de tecnologia de Oxford. Ela é engenheira com mestrado e doutorado pela Unicamp de Campinas, com formação executiva em liderança pela Fundação Dom Cabral de Nova Lima, Minas Gerais. Possui certificações pelo Japan Patent Office de Tóquio, European Patent Office de Viena, na Áustria, United States Patent and Trademark Office de Alexandria, nos Estados Unidos, e Organização Internacional de Propriedade Intelectual, a OMPI, do Brasil. O nosso bate-papo com a Patrícia começa daqui a pouco. Solta a vinheta! Já estamos de volta, pessoal. Agora para falar sobre Sociedade 5.0 e, como anunciado, temos a honra de receber aqui no nosso programa a doutora Patrícia Leal Gestic. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Patrícia. Obrigada, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão de futuro, né, e tão real para o nosso dia a dia aí. Um futuro meio que presente já, né? Tem muita coisa que a gente já está aplicando, sim, né? Para isso que nós solicitamos a sua vinda aqui para nos explicar sobre isso.
Bom, Patrícia, eu posso lhe chamar assim apenas de Patrícia, não tem problema, né? Claro. Tá bom. Patrícia, nós sabemos que ao longo de milhares de anos, o ser humano se reinventou várias vezes e a principal causa era o instinto de sobrevivência. E agora essa continua. Afinal, os desafios não cansam de aparecer e superá-los, obviamente, significa aí um período de vida. Durante todo esse período, até o presente momento, nós passamos por diversas fases até chegar à Sociedade 5.0, que é o nosso tema de hoje. Sociedade 1.0, que é a sociedade da caça. 2.0, a sociedade da agricultura. 3.0, industrial. E 4.0, sociedade da informação, que é a mais latente e ultimamente. Você poderia, então, por favor, nos explicar o que é a sociedade 5.0 e qual o seu conceito e a quem se dedica? Claro. A Sociedade 5.0, ela tem o objetivo de criar um modelo de vida centrada no ser humano, com o uso da evolução tecnológica em diversos setores. E a Sociedade 5.0 alcançou um alto grau de convergência, que a indústria 4.0 não conseguiu, entre o espaço virtual e o real. Já a era da informação 4.0, ela tem a tecnologia disponível em um sistema acessado no ciberespaço em uma dimensão menor. O conceito de 5.0, ele vai em direção à digitalização de todos os níveis, incluindo a grande quantidade de informações no espaço físico e a transformação digital do ciberespaço. Então, é a agilidade de entregas e a resolução de problemas sociais que são alguns dos rumos em direção à realização da nova economia, sempre em prol da qualidade de vida do ser humano. Esse é o grande foco da Sociedade 5.0. Quais os impactos que existem daqui para frente na nossa vida, no nosso cotidiano? Você pode dizer algum deles? São diversos os impactos, né? Por exemplo, você pode perceber que quando a gente está falando de Sociedade 5.0, que ainda não é algo tão trivial para todos, né? Ele vem lá do histórico no Japão, é uma sociedade focada em 3 principais pilares, que é a inclusão, a sustentabilidade e a qualidade de vida, sempre focando no bem-estar. Então, falando um pouquinho sobre inclusão, podemos dizer que a proposta é que todos tenham acesso a essas ferramentas benéficas da tecnologia, e a inclusão é um valor-chave quando a gente está falando de Sociedade 5.0, pois todo o conceito da sociedade concentra-se na igualdade da maneira ampla para diminuir os problemas sociais e econômicos. E quando a gente está falando de sustentabilidade, que é um outro pilar da Sociedade 5.0, nós podemos dizer que é um pilar que incentiva a expansão de energias renováveis, sempre tentando diminuir ou eliminar a degradação dos ecossistemas. Então, consequentemente, a Sociedade 5.0, ela quer ao máximo reduzir os impactos em mudanças climáticas e também no uso de materiais poluentes, para que não haja escassez dos recursos. Porque, como nós sabemos, quanto mais tecnologia nós usamos, mais internet, banco de dados, mais energia a gente também utiliza. Quanto ao pilar de qualidade de vida, pode-se dizer que o objetivo com esse modo de vida é tornar as tarefas mais fáceis, automatizando enormemente o trabalho pesado e deixando tempo livre para que as pessoas possam trabalhar em algo mais estratégico, mais importante em significado, cujo principal ativo acaba sendo a propriedade intelectual, ou seja, a criação da mente humana e o valor agregado que isso gera. Ô, Patrícia, você comentou agora no pilar da qualidade de vida, você falou assim que toda a tecnologia vem para nos ajudar a fazer mais facilidades para tudo, mas isso também não causa como eu diria assim, uma sobrecarga com todas essas facilidades que nós temos em ferramentas hoje em dia? As informações, os trabalhos não se tornam cada vez mais exigentes conosco, seres humanos? Sim, existe um alto grau de complexidade, né? Quanto mais tecnologia a gente utiliza, mais tecnologias tem à disposição, realmente aumenta o grau de complexidade em relação ao uso, né? Principalmente
das gerações. E é por isso que um dos pilares é tão importante, que é o de inclusão, para que todos tenham acesso a essas ferramentas e que essas ferramentas, sendo utilizadas por pessoas físicas, né, e não somente indústrias, elas se tornem cada vez também mais fáceis e acessíveis. E daí, com isso, realmente passa a ser uma ferramenta utilizada por todos. Então, claro, existe essa complexidade, existe esse excesso de ferramentas, e eu acho que cabe a cada um avaliar dentro da sua vida, na sua rotina do dia a dia, quais dessas ferramentas são importantes para aumentar a sua qualidade de vida. Legal. Bom, você comentou várias coisas aí e eu não poderia deixar de te perguntar quais são os desafios da sociedade 5.0. Sim, quando a gente fala dos desafios da sociedade 5.0, a gente está falando, por exemplo, o desenvolvimento econômico e as soluções para os problemas sociais são a definição da sociedade 5.0, mas a maior dificuldade consiste em eliminar essas lacunas, lacunas de todos os níveis da sociedade, sejam eles de idade, gênero, entre outras características, regionalidade, por exemplo, entre outras características da própria humanidade por meio da inovação. Então, realmente, essas lacunas, essa dificuldade em reduzir, eliminar essas diferenças que existem, são comuns, né, em diferentes países, diferentes regiões, com a inovação. Realmente, a inovação, ela depende de investimento, ela depende de pesquisa e desenvolvimento, e ela depende principalmente de um ambiente saudável para que se consiga trazer soluções que atendam justamente todos esses níveis da sociedade, né? Então, transpondo tais desafios, a sociedade super inteligente, que a gente fala, a sociedade 5.0, estaria focada em fornecer produtos e serviços adaptados às diversas necessidades humanitárias e individuais. Então, para construir esse desenvolvimento econômico com a visão sempre de resolução de problemas sociais. Acho que esse é o principal desafio da sociedade 5.0, reduzir essas lacunas que existem em todos os níveis, com soluções de inovação, soluções tecnológicas que sejam adaptadas a todas as características hoje das necessidades humanas. Patrícia, uma curiosidade, o metaverso, que já estamos falando muito sobre ele, não tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos já é uma realidade. Isso faz parte da sociedade 5.0? Claro que faz. Tudo aquilo que faz com que nós, indivíduos, tenhamos uma maior proximidade com a tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, ela está incluída no conceito de sociedade 5.0, que é o caso do metaverso. Tá, ótimo. Como as implicações sociais esperadas pelo novo conceito da sociedade 5.0 serão conquistadas? Bom, os novos valores aplicados às áreas da sociedade estão chamando a atenção de tecnólogos em diversos campos, empresários e governos. As implicações sociais, elas só serão alcançadas quando todos trabalharem juntos com um determinado propósito e com ética, para que consiga se atingir, né, as propostas que se necessita. Então, os investimentos em tecnologia e a necessidade de um consenso social vão além do que diz respeito à relação homem-máquina. E elas exigem definições para melhorar a sociedade como um todo, como, por exemplo, mobilidade, saúde, energia. Então, é sempre muito importante entender que quando a gente está falando de sociedade 5.0, a gente está falando de uma sociedade que busca fazer o uso da melhor forma possível das ferramentas tecnológicas disponíveis para o bem-estar humano. A indústria 4.0, né, que é uma era anterior dos dados, das informações, elas tinham um foco muito centrado ali na indústria, na melhoria de performance, na utilização de dados, enfim, para a indústria. Quando a gente está falando de sociedade 5.0, o conceito está voltado para o indivíduo. Por isso, então, que a gente está falando de mobilidade, que afeta diretamente o ser humano, a saúde, né, como ele é atendido no hospital, quais são as tecnologias que existem para facilitar
esse atendimento. E como a gente já disse, né, com relação à energia, quais são as tecnologias que estão vindo para substituir outras fontes de energia hoje não renováveis. Ah, tá legal. Bom, antes de a gente começar de fazer a próxima pergunta, quero avisar aos nossos seguidores que podem participar do nosso chat ao vivo e manda perguntas para a doutora Patrícia, e ela vai também responder no chat, através do chat ao vivo do nosso programa. Patrícia, falando então em tecnologias, vou listar aqui algumas delas e conhecer algumas soluções e novas possibilidades que fazem parte da Sociedade 5.0, para que você possa aí tirar as nossas dúvidas e ir nos explicando. Inteligência artificial, inteligência das coisas, cloud. O que você pode dizer dessas três para a gente começar? Então, vamos lá. Começando com a inteligência artificial, né? Ela está à frente dessa mudança com a capacidade de sistemas tomarem essas decisões autônomas, sem a interface humana direta. Então, junto a essa tecnologia, está associado obrigatoriamente Big Data, né, que são os dados, né, o volume de dados necessários para se rodar esses softwares envolvendo inteligência artificial, Analytics e Machine Learning, que é justamente o aprendizado de máquina e toda a parte analítica desses dados. Então, hoje em dia, grandes volumes de dados disponíveis são analisados substituindo o trabalho humano. Então, um exemplo desse é uma grande ênfase hoje no Brasil, por exemplo, em prover, em nível nacional, centros de inteligência artificial. O que são esses centros, né, recentemente criados no Brasil? São centros que reúnem competência de diversas universidades e institutos de pesquisa em prol de soluções aplicadas em inteligência artificial. Então, com o foco o quê? De encontrar soluções para a agricultura, encontrar soluções na agrobusiness, soluções para a saúde, soluções para cidades inteligentes. Então, realmente, inteligência artificial hoje, não é de hoje que ela existe, né? Mas hoje, nos dias atuais, tem se dado cada vez mais foco e ênfase em função da grande oportunidade que se tem de encontrar soluções com base nesses dados, né? Então, formatar também banco de dados robusto para que seja trabalhada a inteligência artificial é muito importante, né? Eu, particularmente, apoio na coordenação de transferência de tecnologia, por exemplo, o Centro de Inteligência Artificial, o BIOS, da Unicamp. Foi uma proposta aprovada entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, a FAPESP, por exemplo, submetido pelo professor João Romano. E é bacana porque aí já tem, por exemplo, as aplicações de interesse. Com isso, reúne-se várias instituições, não só a universidade, por exemplo, mas outras instituições de ensino, pesquisa e hospitais para atuar nessa linha. Com relação à internet das coisas, ou IoT, ela descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar os dados com outros dispositivos e sistemas pela internet, ou seja, a captura de dados e informações que vai depois ser utilizado para traduzir em resultados, soluções, análises, assim por diante. Então, esses dispositivos, eles variam de objetos domésticos comuns a ferramentas industriais sofisticadas, né? Hoje a gente tem IoT em geladeira, a gente tem IoT em uma série de objetos domésticos para capturar informações, para capturar, né, através de sensores e tudo mais, com o objetivo de converter esses dados em alguma solução, alguma informação útil para o usuário. Já a computação em nuvem, que é Cloud Computing, é uma tecnologia que permite acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados por meio da internet. É fantástico. Quando foi criada essas nuvens, fez com que todos tivessem acesso, independente do lugar onde estão, acesso a esses dados, a essas informações,
e ela se tornou uma alternativa fantástica para acessar dados importantes de qualquer computador em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de sensores dentro de uma fazenda isolada, né, mas que tem acesso à internet, os dados ali gerados pelos sensores são passados diretamente para a nuvem e com essa nuvem, esses dados em nuvem, é possível, então, trazer soluções de inteligência artificial. É fantástica essa relação que existe entre essas 3 tecnologias. Patrícia, falando em IoT, que você comentou, existe por exemplo, uma geladeira que está surgindo agora, que ela vai medir os seus hábitos. Então, o que você compra durante o mês e aquilo que você tem mais frequência. E em determinado momento ela vai poder ela manda para você uma lista daquilo que está faltando, de acordo com o seu hábito. É fantástico isso, né? Você está sendo monitorada de todas as maneiras possíveis. E faz parte, creio eu, desse IoT, que é os objetos das coisas, né? Inteligência e Ainda seguindo essa linha de tecnologia que fazem parte da sociedade 5.0, o que você pode nos dizer sobre os veículos autônomos? Com relação à mobilidade, o desenvolvimento de veículos autônomos e drones, eles são alguns dos investimentos realizados para ajudar os grandes centros urbanos, né, com uma densidade populacional crescente. A gente já teve aqui em Campinas, né, por exemplo, os testes, né, dos drones do iFood, que coletavam, né, realmente lá a encomenda do restaurante para levar até um ponto de distribuição que fosse mais ágil e fácil, por exemplo, para os motoboys, então, levarem para as residências. Então, já existem testes, né, e nesse sentido. Então, assim, hoje já é utilizado, né, já existem aí esses investimentos para ajudar nesses grandes centros, mas também de facilitar o acesso a serviços para pessoas que estão localizadas, por exemplo, em áreas rurais, que são totalmente, né, fora também da linha ali de facilidade de acesso. Então, são tecnologias voltadas à mobilidade que tem tido, a gente observa esse investimento crescente. Associando inteligência artificial e os bancos de dados, também com diversas informações que permitem criar sensores de automóveis, é possível também que essas informações coletadas gerem notícias em tempo real sobre o clima, o tráfego. Então, isso torna possível também uma mobilidade com maior bem-estar. Então, quando a gente fala facilitando viagens e passeios, a gente está falando realmente aí, né, de um propósito da sociedade 5.0 de conferir ao indivíduo, né, à sociedade, um bem-estar maior. Então, são formas de associar essas inúmeras tecnologias disponíveis, como dissemos anteriormente, focadas ali em soluções práticas do dia a dia. Patrícia, mais uma vez, aí, a internet das coisas viabiliza o avanço das cidades inteligentes, como você disse, e, nesse caso, hospitais inteligentes. Você acha que a telemedicina já é uma realidade? Sim, ela já é uma realidade e é interessante que, há alguns anos atrás, quando eu ainda estava no ambiente público, trabalhando no ambiente público, e não, né, no ambiente privado, na consultoria, a gente via tecnologias sendo protegidas nessa área de telemedicina. E interessante é que parecia muito longe, né, da realidade, quando hoje, na verdade, já é utilizado por vários hospitais, várias localidades, e o que eu posso dizer, inclusive, é que esses hospitais têm usado essas tecnologias para compartilhar aprendizado e diagnóstico. E com isso permite uma maior interface entre os profissionais da saúde, localizados em regiões remotas, com profissionais de grandes hospitais de referência, sempre visando ampliar a qualidade do atendimento. Então, sim, hoje existe, hoje é possível, meu marido é médico, e ele confirma, realmente é utilizado,
E há esse intercâmbio de conhecimento entre os médicos, né, e os hospitais. É um facilitador, né? Acaba sendo um facilitador para... Exato, porque em áreas muito remotas é difícil você ter todos os especialistas possíveis dentro daquele hospital, né? Então, você faz uso da telemedicina justamente, né, em convênios de cooperação, em que esses profissionais especializados nos grandes centros possam apoiar, né, no diagnóstico, enfim, na conduta médica. Então, vou dar um testemunho meu, claro, né? Eu vou dar sobre telemedicina. Recentemente, agora, nós estávamos fora do país, você sabe disso, e fiquei doente lá, né, seguro e tal, e eu me utilizei da telemedicina. Fui consultado bonitinho por pessoas como espanhóis, tal, que faziam parte do seguro, hospital, e me diagnosticaram através disso aqui que nós estamos batendo papo. Bem bacana, né? Funciona, ou seja, você, num primeiro momento, talvez exista uma resistência, mas é a realidade, né? Vem para facilitar, como você disse. O indivíduo, a 5.0, a 5.0 é que o indivíduo ele possa se utilizar de todas essas facilidades que essas tecnologias todas vêm trazendo. Sim, inclusive encaminhar resultado de raio-x, de ultrassom, enfim, para que o outro, né, o outro médico do outro lado consiga também apoiar no diagnóstico. A gente já tem coisas, inclusive, mais avançadas de procedimentos acontecendo à distância, né? Então, eu acho que é o futuro. E também acho que isso era muito uma visão futurista antes da pandemia, né? Com a pandemia, onde tudo se tornou virtual, e ok, é virtual e a gente consegue fazer do mesmo jeito, a gente consegue trabalhar do mesmo jeito. Né? Acho que quebrou, né? Foi houve uma ruptura, né, de mindset, porque eu mesma, de consultoria, tinham clientes que, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que é a sua presença ali física, né, para fazer uma reunião, querem que você esteja fisicamente, então, coisas que não há necessidade, né, a gente observou que em alguns casos, sim, é importante, traz, né, informações adicionais, mas outros não, é totalmente possível ser feito de forma virtual, com o mesmo valor agregado, inclusive reduzindo, né, custos desnecessários de viagem, hospedagem, e o tempo, principal, acho que eu falo, o principal é o tempo, né, o tempo das pessoas. Acho que teve a pandemia foi muito importante nesse sentido, no meu ponto de vista. É verdade. Você acredita que o aumento de investimentos em geração de energia limpa e renovável, como a eólica e a solar, como sendo um dos pilares da sociedade 5.0, sustentabilidade, são fundamentais por conta do alto consumo por parte dessas novas tecnologias, Patrícia? Com certeza, para tudo a necessidade de energia. Por exemplo, supercomputadores, eles consomem uma energia violenta, né? Então, assim, um grande gargalo da sociedade justamente é prover energia de fontes sustentáveis para garantir esse aumento exponencial de consumo e, portanto, fornecimento de energia para toda a cadeia produtiva, para a cadeia também do B2C, né, do varejo, e principalmente para o uso dessas grandes tecnologias, desses supercomputadores, enfim, há necessidade. Então, como foco da sustentabilidade, né, um dos pilares da sociedade 5.0 é a sustentabilidade, não tem como deixar de lado essa questão que envolve tecnologias, por exemplo, a eólica solar, que não são recentes, elas não são novas, mas, assim, ela vem com mais força, justamente cobrando, né, cobrando de pessoas e de empresas, indústrias, uma maior consciência, né, do ponto de vista de fonte sustentável. Patrícia, sobre inovação, eu sei que você é expert em, dentre outras coisas que você faz, sobre inovação. Explica para a gente, por favor, como gera essa inovação, por exemplo, numa empresa. Simplesmente uma mudança de paradigma dentro de uma empresa pode ser considerada uma inovação? Vamos lá. A inovação,
eu costumo ser bem prática na definição, né? Vamos lá. A inovação é quando chega no mercado, seja para a pessoa física, nós, né, adquirirmos, utilizarmos, ou para a indústria, que é B2B, por exemplo, né, que é para uma empresa a outra, ter vantagens também no seu processo produtivo, no seu processo de produção, enfim. Então, a inovação está muito alinhada, no meu caso, na minha experiência, em inovação tecnológica de produtos e processos, mas sim, há inovações de gestão, né, quando você foca em outras formas, maneiras de gerir. Quando a gente foca em inovação tecnológica, que é que nós abordamos, né, as inovações e as tecnologias voltadas, por exemplo, para IoT, para cloud, para justamente todas essas, né, inteligência artificial, por exemplo, a gente está falando de inovação tecnológica. As empresas, e interessante, sabe, Nelson, que não são só as grandes empresas, a gente tem que tirar da nossa mente que inovação é só feita por grandes empresas, né, por grandes multinacionais. Não, a pequena, média empresa, ela tem um papel fundamental na economia também, quando ela está aberta a criar novos produtos e processos que agreguem valor, que tragam uma expectativa para o seu consumidor de alguma coisa com maior valor agregado. Então, quando a gente fala de inovação de valor, é aquela em que as pessoas não se preocupam em pagar mais. Elas querem pagar mais porque elas querem ter acesso àquele produto, ou aquele serviço, ou aquele processo. Então, Patrícia, mas ninguém quer pagar mais. Então, vamos lá, todo mundo compra um celular. Existem uma gama enorme de valores de celular, a gente sabe, né? Desde o celular mais simples ao celular mais avançado de última geração. O que difere entre eles? Ambos fazem ligação telefônica. São os aplicativos, a qualidade da câmera, a qualidade do vídeo. Então, você percebe... Exatamente, é o acréscimo de valor. As pessoas não compram mais o celular para fazer uma ligação. Eles compram um mini computador que tem tudo ali que ele precisa, e dependendo do grau de uso que você precisa, eu preciso de assinatura, então eu já vou e compro um celular que tem a canetinha para assinatura. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é que a inovação não é simplesmente uma nova invenção, né? Para que uma invenção seja uma inovação, é preciso que ela seja útil, aplicado e que chegue ao mercado. Então, quando ela chega ao mercado com um propósito de aplicação industrial, aí sim você tem o quê? Uma invenção, uma nova tecnologia se tornando uma inovação, que é quando a sociedade, a pessoa, a indústria, sente que há um valor agregado ali, e ela aceita aquele investimento, né, que normalmente para a inovação os investimentos são altos, o risco é alto, né, o risco tecnológico é alto, para daí então você ganhar valor com uma nova solução que seja atrativa. Então, acho que é nesse sentido que tanto pequena, média, como grandes empresas, elas têm cada vez mais mudado o mindset, né? Quando a gente fala assim, nós somos uma empresa extremamente familiar, a gente faz consultoria para grandes empresas familiares, inclusive. Patrícia, é tão difícil a gente trabalhar a cultura da inovação dentro da nossa corporação, é difícil porque sempre foi desse jeito. E sempre vai ser. Só que antes, o que sempre foi desse jeito não pode mais continuar sendo do mesmo jeito, porque senão você é atropelado. Você é atropelado pelas startups, você é atropelado por outras empresas, por outras soluções. Então, acho que eu gosto, é emblemático, né, quando a gente fala, por exemplo, da câmera fotográfica, já que a gente estava falando sobre câmera, a Kodak, né? Tem lá nos primórdios a história, né, do engenheiro da Kodak que propôs uma primeira câmera digital. Foi praticamente colocada abaixo, quer dizer, guarda nessa gaveta, pelo amor de Deus, porque a câmera digital não precisa de filme, não precisa de Kodak. Então, achou-se que, matando aquela ideia dentro de casa, outros não teriam. Então, o que eu quero dizer é que, na sociedade atual, não basta ser muito bom hoje, você tem que continuar sendo muito bom e oferecendo o melhor serviço, o melhor produto, e um produto que convençam as pessoas a investirem e a comprarem. Então, só
eu gosto de dizer, né, que quando a gente está falando de valor, né, de valor eu digo, o quanto que se ganha com um produto, você observa o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Normalmente a margem de lucro é maior. Você consegue ter uma margem de lucro maior, justamente porque se torna um produto de interesse, um produto cobiçado. Então, é nesse sentido que entra a inovação. Quando a gente está falando de inovação de processo e não de produto, ou seja, dentro de uma indústria, desenvolveu-se uma nova forma de um processo que traz vantagens, reduz custo, ou, enfim, traz produtos diferenciados. Então, nós temos também inovação de processo dentro de uma indústria. Então, assim, são várias formas que se tem de inovar. O que a gente observa, Nelson, é que hoje, no dia a dia, não tem como haver uma separação entre universidade, institutos de pesquisa e as empresas, né? É importante, nesse futuro que a gente quer de novas tecnologias, novos investimentos, que eles estejam cada vez mais conectados, o mundo da academia e do instituto de pesquisa, junto com esse mundo do ambiente de negócio. Por quê? Porque um soma ao outro, né? É importante que dentro das indústrias as pessoas estejam abertas a se relacionar com a academia, né? De onde sai ali pesquisas de ponta, ciência, e ao mesmo tempo a academia e os institutos de pesquisa, que a gente chama de ICTs, Institutos de Ciência e Tecnologia, é importante que eles estejam também alinhados às demandas da sociedade, né? Às vezes a gente percebe algumas pesquisas científicas muito descoladas da realidade, né? E eu acho que não existe pesquisa ruim, existe pesquisa desconectada, né? Eu acho que hoje, com uma restrição orçamentária gigante, tanto, né, vindo do governo federal, do governo estadual, enfim, para fins de pesquisa acadêmica, acho que a gente tem que ter um olhar muito atento, né, para que essas pesquisas sejam alinhadas a essas demandas, né? Para ver a aplicabilidade. Patrícia, e você falando tudo isso sobre inovação, eu tenho visto aqui, por exemplo, em nível de pequenas empresas, que o Sebrae é muito atuante neste ramo, ou seja, ele abre para que você possa, ele explica como você faz para chegar em determinados objetivos na inovação. Como que você vê as agências de fomento nesse métier? Que, obviamente, não só as grandes, mas as pequenas, principalmente, precisam de verba para isso. E eu tenho visto que algumas agências estão imbuídas. Por exemplo, a Finet, eu sei que tem uma parceria com o Sebrae para a inovação exclusivamente. Sim. Sabe, Nelson, eu sou muito pragmática com relação à questão de fomento. Existem, sim, algumas políticas, né, existentes de fomento. Fomento, quando a gente diz, é fundo perdido, né? Você dá para a empresa, né, para o pesquisador ou para a empresa desenvolver aquilo. Só que da minha vivência, eu tenho visto que, assim, nunca pode ser 100% pago pelo órgão de fomento. Por que isso? Quando isso acontece, isso não é prioridade dentro da empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande. Ela deixa de ser prioridade porque eu não estou colocando capital. Na hora de eu distribuir o HH, o Project Manager lá, o PMO, olhar o que tem que fazer, o que tem que distribuir, quais são as metas, aquilo não faz parte da meta, porque não está demandando valores. Então, assim, a curto, né, lógico que a gente não pode generalizar, mas da minha experiência de mais de 20 anos, eu percebo que precisa ser um fomento inteligente, tá? Primeiro, muitas empresas hoje, não são só as pequenas, as grandes, não sabem o que precisam, não sabem onde eles podem investir para desenvolver alguma coisa que faça parte ali de algo que seja mais tangível para eles. Então, por exemplo,
existe curto, médio e longo prazo, pesquisas de curto, médio e longo prazo, quer dizer, onde a empresa quer estar e oferecer produtos daqui 5, 10, 20 anos. Não são todas as empresas que têm a maturidade de identificar a sua dor e buscar, então, aquele desenvolvimento. Ah, Patrícia, mas as grandes multinacionais têm? Claro que tem, já tem muito caminho, mas ainda assim as grandes multinacionais ainda encontram dificuldade de olhar para dentro e identificar qual é a sua principal dor. Muitas vezes porque as áreas não se conversam. P&D não conversa com marketing e vendas, marketing está olhando para o mercado e P&D está olhando para dentro. Então, existe também essa falta, muitas vezes, de comunicação. Mas voltando, né, para a questão de fomento, eu gosto muito de fomento que tem contrapartida. Então, por exemplo, quando há contrapartida financeira, não só econômica, financeira de empresa, junto com a universidade, junto com o órgão de fomento. Normalmente essas parcerias funcionam, elas são mais exitosas. Por quê? Porque a empresa está aportando recurso, a FAP, enfim, a FINEP, seja uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, como exemplo, a FAPESP, a FAPEMIG, aportam uma parte e a universidade, o instituto de pesquisa não vai aportar recurso, vai aportar o quê? O valor econômico, né? O HH ali do seu pessoal. Neste modelo, costuma funcionar melhor, porque ainda assim existe o gargalo, muitas vezes, da gestão, né, da gerência do projeto, mas existe uma proatividade, uma atenção maior em relação ao projeto. Eu sou suspeita para falar, por exemplo, do Embrapi. Eu adoro o modelo do Embrapi, é um modelo de fomento muito bacana, em que o Embrapi é uma OS, né, uma organização social, e ela é gerenciada, né, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, se não me engano, junto com o Ministério da Economia, mas ela é uma organização social privada. Então, o que isso significa? Significa que os recursos que estão ali, eles foram privatizados, então tem uma agilidade maior de uso. E a empresa que tiver interesse em acessar esse recurso, ela já pode entrar nas unidades Embrapi credenciadas. O que são unidades Embrapi credenciadas? São várias universidades e institutos de pesquisa que têm laboratórios ali credenciados, porque eles são referência no assunto, porque eles sabem trabalhar com transferência de tecnologia e propriedade intelectual, eles têm mão de obra qualificada para atender esses projetos. Então, são formas ágeis de criar essa parceria para que a inovação de fato aconteça. Existem alguns modelos, mas que daí já não são a fundo perdido, em que a empresa vai lá e consegue o recurso para fins de P&D, mas eles são mínimos. Como o risco da inovação ele é alto, é difícil a empresa buscar, porque quando não é fundo perdido, ele como é que fala? Empréstimo, né? Empréstimo, financiamento, né? Isso é aquilo, então as pessoas dificilmente procuram esse tipo de recurso para investir. Então, o foco sim, hoje tem várias modalidades de fomento, algumas delas funcionam melhor do que outras, então acho que vale a pena a empresa ser assertiva nisso, né? A gente, como consultoria, a gente sempre atua no sentido de entender e compreender a demanda e ver qual é a melhor linha de fomento, que melhor se adequa, para então as pessoas, né, a empresa conseguir galgar o maior êxito possível da conversão daquele investimento em algo que seja atrativo para o seu negócio. Então, vamos deixar claro para as pessoas. Existem a parte de fomento, que é fundo perdido. Certo? Aí, geralmente, você entra com um projeto junto a uma universidade, a uma indústria e um instituto de pesquisa, por exemplo. Sim, então, por exemplo, vamos trazer o caso desse Centro de Inteligência Artificial da Unicamp, o BIOS. O BIOS significa Brasília Institute of Data Science, então tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Tem a ver com banco de dados e tem a ver com inteligência artificial, com foco, no caso, em saúde e água. Então, esse grupo de pesquisadores que somam a Unicamp, Fiocruz, o FABC, ITA, então é um grupo de pesquisadores com know-how em IA, né, em métodos, agro, assim por diante,
eles estão disponíveis, certo? E eles tiveram fomento, tanto da FAPESP ou do Ministério da Ciência e Tecnologia, no nosso caso da FAPESP. Estão lá disponíveis. O que acontece? A empresa interessada em desenvolver um projeto de inovação em inteligência artificial aplicado ao negócio dele, né? Que pode ser uma startup, pode ser uma média empresa, pode ser uma grande empresa, pode ser uma multinacional, ela chega até o nosso canal do BIOS, né? Que foi lançado agora no final do ano, e lá encontra-se uma forma de fazer um projeto de parceria que atenda a necessidade daquela empresa, entende? Só que a empresa, ela vai aportar recurso. É importante que a empresa aporte recurso. E daí o recurso pode ser compartilhado ou não. Então, pode ser o recurso somente da empresa, mas lembre-se, somente entre aspas, porque existe toda uma outra contrapartida econômica dos pesquisadores apoiarem e trabalharem ali. E existe a possibilidade dessa empresa também aportar recurso financeiro, mas também querer propor junto naquele projeto um recurso de algum órgão de fomento. E daí o projeto, ele vai o quê? Redondinho, com as demandas da empresa, etc., onde se quer, porque o Centro de Inteligência Artificial aplicado. Então, se é aplicado, já tem esse viés comercial. Então, vai já com um projeto redondo, buscando recurso conjunto da empresa com algum órgão de fomento. Existe uma outra modalidade, por exemplo, quando é de maior robustez, ou seja, uma empresa que tem várias linhas de pesquisa, vários projetos em andamento, quer dizer, já quer alguma coisa um pouco mais estruturada e robusta, existem, por exemplo, os centros de engenharia da FAPESP. Eu estou trazendo aqui para o nosso estado de São Paulo, mas isso existe também em outros estados, né? Então, o que significa esse centro de engenharia? Significa, por exemplo, que uma Peugeot Citroën, que agora mudou de nome, né? Que se juntou com um monte de outras, propôs, junto com a FAPESP, um chamado para constituir esse centro de engenharia que tinha tais propósitos, entendeu? E, por exemplo, foi firmado esse centro de engenharia dentro de um ambiente público, dentro de uma universidade. Então, assim, existem modelos mais robustos e os modelos de projeto. Eu, pela minha experiência trabalhando no ambiente público e privado, eu sou muito a favor desses laços de parceria um pouco mais extensos, em que você não trabalha com um projeto. Você já trabalha na percepção de vários projetos que caminham juntos, buscando um propósito maior, né? Mas tudo depende ali do grau até de conhecimento, de cultura e até mesmo de segurança que a empresa tem em relação a projetos de inovação. Legal, bacana. Patrícia, cá entre nós, quais são os verdadeiros impactos de uma sociedade 5.0? Olha, o verdadeiro impacto esperado com a sociedade 5.0 é fazer com que esses sistemas inteligentes, a gente está falando um monte de tecnologia, né? Que esses sistemas inteligentes trabalhem a nosso favor. Então, com foco no indivíduo e não apenas nas indústrias, ou seja, bem-estar social e a melhora na nossa qualidade de vida. Acho que é o momento de a gente realmente fazer com que a tecnologia trabalhe a favor do bem-estar de cada um de nós. Acho que esse é o grande mérito e o verdadeiro impacto que a sociedade 5.0 traz hoje para nós. Legal. Olha só, muitíssimo obrigado, Patrícia, por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós, viu? Demorou, né, Patrícia? Mas aí, ó, chegou o dia e foi maravilhoso. Você realmente tem muito conhecimento de causa e pôde passar para todos nós aí os seus conhecimentos e para que nós pudéssemos saber um pouquinho de como a sociedade 5.0 vai impactar o nosso dia a dia, que é o tema do nosso bate-papo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Nelson, foi um prazer. Obrigado. E agora eu vou pedir para que você, por favor, deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores e também divulgue aí os seus contatos, que, aliás, você já me passou e eu vou colocar aqui na nossa tela. Tá bom. Bom, obrigado. Acho que
a primeira coisa, Nelson, que eu queria dizer que eu acho que é muito bacana o blog, ele traz vários assuntos, várias temáticas atuais, eu acho que isso é muito importante, eu acho que quando a gente está falando de sociedade como um todo, a gente não precisa ser especialista em tudo, mas é importante que a gente esteja atento, né, às novas informações, aos debates. Eu acho que o blog Cá Entre Nós é fantástico nesse sentido. Obrigado. Acho que com relação à Sociedade 5.0, é um tema que é relativamente recente no meu discurso, no meu dia a dia. Até acho que cheguei um pouco atrasada nesse tema, mesmo trabalhando com inovação. Isso se deu num evento, a gente fez a abertura, eu fui a moderadora de um evento em São Paulo, da ABPI, que é um evento internacional, que é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e lá a temática era Sociedade 5.0, justamente por lidar com tecnologias e consultoria e inovação. Eu era moderadora ali de abertura do painel, trazendo especialistas, né, de fora e daqui do Brasil. Então, é uma temática que assusta muitas vezes, né? Gerações, né, um pouco mais avançadas, mas lembrando que hoje, né? Hoje, eu com 40 anos, sou a minha avó de 60 e a gente vai chegar lá nos 100 anos, 110, enfim. Então, eu acho que o maior desafio está no nosso mindset de saber que a gente precisa estar aberto a essas tecnologias, né? Acho que é o grande desafio nosso como pessoa, como indivíduo, né? Metaverso, pego o óculos, põe o óculos, fui no evento e, olha, hoje vai ser assim, olha, a nossa visita do Sebrae vai ser por óculos e parece que você está lá no ambiente. Então, assim, está aberta essas tecnologias, saber filtrar a informação, acho que o mais importante da nossa capacidade humana é saber filtrar aquilo que a gente faz, onde a gente tem que pôr a nossa energia, mas saber que essas ferramentas estão para nos ajudar. Outro dia eu estava conversando com um colega, né, que mora fora no exterior, ele falou assim, Patrícia, hoje eu chamo o Uber, estou na minha casa, né, tá ligado lá como é que chama do Google lá, o IA do Google, esqueci o nome dela, a avatar do... Nossa, a Siri. Nossa, fugiu. Ele fala assim, por favor, me chama um Uber. E continua se arrumando, entendeu? E quando ele vai ver, o Uber chegou para ele. Então, assim, acho que não tem a ver só com cidades inteligentes, mas hoje em dia as casas inteligentes, né? É uma das coisas que tem sido pauta, como a gente tem uma casa que nos ajude a viver melhor, de forma mais fácil. Então, assim, a gente está aberto a essas novas tecnologias. E como consultora, né, atuante em inovação, em inteligência para inovação, eu queria dizer que isso não é apenas para o indivíduo, que as empresas também precisam estar abertas ao novo, abertas a essas novas tecnologias, né, de inteligência artificial, porque senão elas vão ficar no tempo. E aí as menores, as mais ágeis, as que estão focadas ali em inovação, vão poder sim deixá-los para trás. Então, acho que esse é o grande aprendizado que a gente tira quando a gente fala de sociedade 5.0, indústria 4.0 e as eras que antecederam, é isso, a gente está aberto ao novo. Acho que isso é o mais importante. Bacana, Patrícia, muitíssimo obrigado, viu? Foi muito, muito bom ter você aqui no nosso programa, você pode ter certeza disso. Bom, pessoal, eu conversei hoje aqui com a doutora Patrícia Leal Gestic, ela que é diretora e consultora da Intelligence for Innovation. E a semana que vem nós estaremos de volta com mais uma entrevista. E é claro, sempre contando com a sua audiência e contando também que você continue nos seguindo aí nas redes sociais e enviando os seus e-mails através do nosso contato. E lembrando sempre que, se você puder, inscreva-se no canal, quem ainda não se inscreveu, deixa o seu like, aproveita que você está por aí, deixa o seu like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Mais uma vez, Patrícia, muitíssimo obrigado pelo carinho aí da sua participação, foi muito importante para a gente.
E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta.